Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quinta-feira, dia 16 de agosto de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia a você que ouve o Mundo em Sua Casa. E no Mundo em Sua Casa de hoje você confere. Justiça determina prisão preventiva de 9 acusados de corrupção. Ministério Público apura aumento de salário de vereadores. Polícia e Associação de Bancos orientam clientes a evitar bandidos. Economista da FIEG comenta a terceirização de BRs e ferrovias. Empate de Atléticos no Serra Dourada. 7-2. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado com névoa seca. A temperatura máxima atinge os 30 graus. A umidade relativa do ar fica entre 70% e 25%. Neste momento, os termômetros marcam 18 graus em Goiânia. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, concessões. Dilma privatiza rodovias e ferrovias. Folha de São Paulo, privatizações de Dilma prometem 80 bilhões de reais em 5 anos. O estado de São Paulo, governo muda de rota com plano bilionário de privatização. Correio Brasiliense, a privatização para o país andar. Sob o aplauso de tucanos, Dilma anuncia concessão de ferrovias e estradas, incluindo as BRs 040, 050 e 060. Valor econômico. Dilma põe setor privado no centro dos grandes projetos. Estado de Minas, 133 bilhões de reais para pôr o país nos trilhos. Jornal do Comércio de Pernambuco. Para fazer o Brasil andar. Governo federal propõe às empresas privadas pacote de investimento de 13 bilhões e 300 milhões de reais para obras em rodovias e ferrovias. 0 hora, pacote reabre caminho para ferrovias no país. Brasil Econômico, pacote de 133 bilhões de reais de Dilma é bem recebido pelos empresários. O Popular, Goiás terá 4 rodovias federais privatizadas. Diário da Manhã, geração embrutecida. Raio-X inédito do sistema carcerário goiano mostra que o Estado tem cada vez mais presos e que estes são, hoje, na maioria, jovens e violentos. 7-4. O Mundo em Sua Casa. Chegou a sua vez de ajudar a escrever a história da região. Estão abertas as inscrições para o processo eleitoral, que vai escolher os novos membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. Podem se inscrever todos os usuários de água da região, associações, ONGs, instituições de ensino e pesquisa e representantes do Poder Público Municipal. Veja mais informações na internet www.paranaíba.cbh.gov.br. Faça valer a sua voz. Processo eleitoral do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. Participe do Encontro Regional em Rio Verde, dia 17 de agosto, das 9 às 12h30, na Câmara Municipal de Rio Verde, Avenida José Walter, 261, Residencial Interlagos. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo inaugura hoje, a partir das 8 horas, a sala de situação para monitoramento de riscos e desastres naturais da Secretaria de Ciência e Tecnologia. A nova estrutura vai monitorar a ocorrência de queimadas, enchentes, rajadas de ventos e outros fenômenos da natureza que possam provocar danos às edificações e atividades econômicas do Estado. A sala de situação é composta por 2 antenas ligadas ao satélite GOES, sendo as únicas do Brasil no gênero, e recebeu investimentos de R$2.600.000. Logo depois, às 10 horas, o governador cumpre a agenda em Lusiânia. E o vice-governador José Eliton participou ontem da missa de encerramento da Romaria de Muquem.
Mais de 20 mil pessoas acompanharam a missa celebrada no Santuário de Nossa Senhora da Abadia por Dom Messias, bispo da Diocese de Uruaçu. O vice-governador José Ellington representou o governador Marconi Perillo na missa solene. Participaram também o secretário-chefe da Casa Civil, Vilmar Rocha, o deputado federal Ronaldo Caiado, o deputado estadual Hélio de Souza, o secretário extraordinário de Articulação Política, Sérgio Cardoso, além de outras autoridades. José Ellington fala da importância da festa para toda a população. A comunidade católica, de maneira especial, mas a comunidade geral, vem a Muquem celebrar Nossa Senhora da Abadia de Muquem. É um momento de fé, de confraternização, de esperança para as pessoas, de modo que eu venho aqui representando o governador Marconi, que foi chamado a Brasília pela presidência da República, e com muita felicidade eu represento esse evento, que é um evento importante, não só para os católicos, mas para todo o estado de Goiás. Dom Messias falou a todos os romeiros presentes sobre a importância do momento das eleições e também da escolha consciente dos candidatos. Então, um critério é saber se ele consegue enxergar virtudes até nos adversários. É preciso que tenha um bom programa de governo que seja comprometido com o que está dizendo, com o que está prometendo. Que a Virgem Santa da Abadia ajude a todos nós, povo brasileiro, e cada um é responsável por escolher bem, votar bem. O prefeito de Niquelândia, Ronan Batista, fala do apoio da prefeitura e da importância da festa para a região. Turismo religioso, importante em termos de religião, de firmar a fé, um momento importante que Niquelândia vive, e a presença do vice-governador, que representa o Marconi, é muito importante para Niquelândia. Investimentos são bons, fizemos aí estacionamentos, investimentos grandes aqui, somos parceiros do Santuário, governo de Goiás e governo de Niquelândia. Ana Santana de Almeida, de 72 anos, é moradora de Silvânia e, junto com o filho, acompanhou a missa. Ela relata a sensação em estar no Santuário de Nossa Senhora da Abadia. Com a força dela, a gente vem e fica animado. Volta feliz, a gente reza, pede perdão, pede ajuda para a família da gente, tudo, né? Saúde, felicidade para os vizinhos, para todo mundo, né? Tem fé em Deus que nós vamos voltar aqui mais ou menos 2 anos. A festa da Romaria do Muquem é a mais antiga celebração religiosa de Goiás, realizada há 264 anos. Riva Cran, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7-8. Governador de Minas Gerais participa em Goiânia da abertura do 11º Congresso Goiano de Direito Administrativo. O Congresso debate temas polêmicos como a aplicação da Lei de Acesso à Informação, improbidade administrativa e licitação de mega-eventos esportivos. Durante 3 dias, juízes, desembargadores, procuradores vão debater sobre os assuntos que marcam a atual administração pública e levantar sugestões que possam melhorar a relação jurídica entre Estado e cidadão. Foi justamente uma questão jurídica que o governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia, atribuiu como responsabilidade exclusiva o julgamento do processo do mensalão. Nós não temos condições de fazer esse acompanhamento porque é um tema que está hoje assistido ao Poder Judiciário. O que nós sempre colocamos é que aguardamos sempre com serenidade e confiança na Justiça aquilo que o Supremo vai definir. O governador de Minas Gerais ainda falou sobre o apoio a Aécio Neves nas eleições presidenciais em 2014. Em Minas Gerais, nós estamos nesse momento vivendo, como aqui, o ambiente das eleições municipais. Nós temos 853 municípios em Minas, uma grande base política que apoia o governo do Estado. São quase 20 partidos que nos apoiam. E é claro que há uma liderança política em contexto no Estado, do senador Aécio Neves, que é o nosso candidato, da maioria absoluta dos mineiros, à presidência da República em 2014, caso o nosso partido, que é o PSDB, assim decida. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7-9. O Ministério Público de Goiás vai apurar a conduta dos vereadores com relação à aprovação pela Câmara Municipal de Goiânia de reajuste de 35,5% nos subsídios dos vereadores, do prefeito e do secretariado para o próximo mandato. O projeto de lei que aumentava a remuneração foi votado e aprovado na Câmara em sessão no último dia 9. O reajuste, contudo, foi vetado pelo prefeito Paulo Garcia. A promotora de justiça Marlene Nunes Freitas Bueno instaurou um inquérito com o objetivo de averiguar se houve violação aos princípios constitucionais da moralidade e da razoabilidade. E na Câmara, poucos vereadores comentaram o veto do prefeito Paulo Garcia ao projeto que previa reajuste nos salários do Executivo e Legislativo da capital.
O veto do prefeito de Goiânia ao reajuste de 35% nos salários dos vereadores, que tinha sido aprovado na semana passada, foi o assunto do dia na Câmara Municipal. Difícil para os repórteres foi encontrar algum vereador que aprovou o aumento do salário para a próxima legislatura e que aceitasse falar. Vice-presidente da casa e líder do prefeito, o vereador Clécio Alves disse que não apenas é contra o aumento, como foi quem sugeriu o veto a Paulo Garcia. A reunião aconteceu, foi pedida por mim, marcada para as 15 horas, aconteceu, convoquei todos os vereadores da base de apoio do prefeito, apenas uma parte compareceu. Naquela oportunidade, quem estava presente pôde ouvir e ver. Eu me dirigi ao prefeito dizendo: senhor prefeito, eu agora quero falar como seu líder na Câmara e como vereador de Goiânia. Peço que o senhor vete esse projeto, porque o momento não é oportuno, a sociedade não vê com bons olhos, e já vou também antecipar ao senhor que o meu voto será pela manutenção do veto. Citado nos jornais impressos como um dos que estavam a favor, o vereador Charles Bento disse que é contra o aumento e tentou justificar a falta no momento em que o reajuste foi aprovado. Quando eu estava ausente na Câmara, eu não estava parado, eu estava lá na minha região com o pessoal da MT, mostrando as ruas que acontecem mais acidentes, mais perigosos. Quando eu cheguei aqui 10 minutos, faltando para as 10, já havia votado o projeto e meu nome está envolvido ali como votei. Eu não votei o projeto. Já o presidente da Câmara, Irã Saraiva, explicou que ainda que a população tenha entendido de outra maneira, a votação do aumento foi colocada em pauta para cumprir o que determina a lei. Não é ser contra ou a favor, não. Nós tivemos que votar porque a lei determina. Isso aí é uma questão tranquila. Se a sociedade hoje não concorda, porque há uma disparidade salarial, temos que brigar com o Congresso Nacional, porque isso é matéria constitucional. A Câmara Municipal não tem poderes para decidir sobre isso. Agora, se ela não tiver a fixação, vai prevalecer o salário dos vereadores de dezembro, que a lei orgânica determina. Mas o senhor, particularmente, é contra ou a favor desse aumento? Não, sou a favor de que faça a fixação. Isso aí é cumprir a Constituição. A previsão é que o veto do prefeito ao reajuste, que incluiria também o aumento no salário dele próprio, chegue à Câmara Municipal ainda esta semana e seja votado já na próxima terça-feira. Aulos Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h13. Na Assembleia, deputados derrubam veto do governo e obras de construção da nova sede da Casa Legislativa serão retomadas. Vários vetos do Poder Executivo foram apreciados pela Assembleia Legislativa. Quase todos foram mantidos, apenas um foi derrubado. É o que trata da previsão orçamentária de uma verba destinada à construção da nova sede do Poder Legislativo Estadual. A fundação da obra foi feita, mas depois ela foi paralisada. 27 deputados votaram pela derrubada do veto. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Jardel Selva, do PSDB, fala sobre o reinício das obras e a derrubada do veto. Nós temos o nosso orçamento próprio e nós iríamos construir a Assembleia, mas para a construção nós precisamos derrubar o veto governamental que impedia que nós, com esse veto, nós não poderíamos fazer construção da sede. Então, liturgicamente, nós derrubamos o veto e com a derrubada nós podemos fazer por nosso orçamento, já pode começar a obra que nós temos já represado um dinheiro destinado exclusivamente para essa construção. O que deve começar então, na opinião do senhor? Olha, eu acredito que semana que vem, se der tudo certo, se der tudo, o único problema que estava faltando era a derrubada desse veto. Hoje nós fizemos um esforço concentrado e derrubamos o veto. Qual a previsão de construção? Quantos anos? Eu acredito que uns 3, 4 anos, se tudo correr bem. E qual a importância de tirar a sede da Assembleia Legislativa aqui do centro? Olha, aqui já está ficando um local difícil, não tem estacionamento, uma área de preservação ambiental, tem uma mina d'água debaixo da Assembleia. Quando eu fui presidente pela primeira vez, nós rejuvenescemos a sede por 8 a 10 anos. Já se passaram 7 anos, ela já está envelhecendo de novo. Agora eu acredito que nós temos que mudar daqui e eu, conversando com o governador, ele vai dar uma destinação muito nobre a essa casa, provavelmente um museu ou alguma coisa semelhante. A CPI da Assembleia Legislativa realiza sua 15ª reunião na manhã desta quinta-feira, quando serão ouvidos o delegado da Polícia Civil, Natal de Castro, e o coronel PM Sérgio Katayama. Na pauta consta ainda a votação de requerimentos para que sejam convocados novos nomes para depor e também a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico do vereador Agenor Mariano, de Cairo Alberto de Freitas e da construtora Delta, dentre outros. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h15. A Justiça acatou o pedido do Ministério Público e transformou em prisão preventiva a prisão temporária de 9 das 12 pessoas que foram presas no dia 7 de agosto
em relativa à Operação La Plata. A operação identificou os supostos crimes ambientais, corrupção ativa e passiva e peculato na Prefeitura de Anápolis. Havia, inclusive, a tentativa de alterar o perímetro urbano do município para atender interesses de terceiros. Dessa forma, estão presos preventivamente o vice-presidente da Câmara Municipal de Anápolis, Wesley Silva, do PMDB, os empresários Ailton Moreira Alves, Jairo Moreira Alves, Paulo Sérgio Alves e Rosângela Bento Xavier, o servidor público estadual Josemar de Melo, o servidor municipal Mauro Rocha Carneiro, além do projetista ambiental Márcio de Souza Lima. Durante as investigações, o Ministério Público identificou o pagamento de propina por parte de empresário do setor imobiliário a vereadores e servidores municipais, irregularidades no processo de concessão de licenças ambientais e lobby para alteração das leis urbanísticas da cidade. 7/16. Comissão de Auditoria do TRE vai vistoriar urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições municipais. Tribunal Regional Eleitoral instala a Comissão de Auditoria de Verificação de Urnas Eletrônicas e Votação Paralela. O juiz-presidente do TRE Goiás, Cláudio Henrique Castro, revela como funciona o sistema. Na véspera da eleição, é feito um sorteio de 2 urnas eletrônicas, uma aqui em Goiânia e outra de forma aleatória, envolvendo todas as sessões eleitorais daqui de Goiás. Essas urnas que são sorteadas, elas são buscadas nas zonas eleitorais, onde que elas fazem parte, e são trazidas aqui à sede do TRE. Nesse mesmo dia que se faz esse sorteio, faz-se uma votação fictícia de uma simulação de votação com cédulas por escrito, naquele sistema de lona. Essas cédulas são acondicionadas em urnas de lona que são lacradas. Passa de um dia para o outro e no dia da eleição há o deslacre dessas urnas e há a digitalização desses votos, tanto na urna eletrônica quanto em um computador, sendo que no final dessa apuração o resultado é conferido, seja a quantitativo de cédulas e também de votos que foram digitalizados nas urnas. O juiz fala ainda da idoneidade do sistema com urnas eletrônicas. Todos os casos foram positivos. Não há nenhum caso de indicativo de fraude no sistema operacional das urnas eletrônicas até hoje, desde a implantação da urna digital. Entre outros, o juiz-presidente Cláudio Henrique Castro convidou para a reunião desta quarta-feira os candidatos, os fiscais, delegados dos partidos políticos, as coligações e a OAB Goiás. O Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7/18. O mundo em sua casa. Política Nacional. Os ministros do Supremo Tribunal Federal que julgam o mensalão discutem se houve cerceamento de defesa do réu Carlos Alberto Quaglia por causa da troca de advogados durante a fase processual. O ministro relator Joaquim Barbosa disse que intimou Quaglia para constituir um advogado e que o réu aceitou receber documentos sobre o processo. O revisor do caso, o ministro Ricardo Lewandowski, afirmou que houve cerceamento da defesa por falha dos órgãos administrativos da Corte e não de Joaquim Barbosa. Mais cedo, os ministros rejeitaram a inclusão do ex-presidente Lula no processo. Já os advogados do publicitário Duda Mendonça e da sócia afirmaram que eles não são mensaleiros. Sob argumento de que a denúncia não passa de folha de papel e citando a ausência do ex-presidente Lula entre os réus, a defesa do publicitário Duda Mendonça e de sua sócia Zilmar Fernandes negou nesta quarta-feira que os dois tenham participado do mensalão. As defesas de Duda e Zilmar foram as duas últimas das 38 apresentadas durante a primeira fase do julgamento do mensalão e ocorreu em conjunto. Depois disso, os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a votar a respeito do processo. Os dois são acusados de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituição financeira. Segundo o advogado Luciano Feldens, os mais de 11 milhões de reais recebidos por eles do PT e apontados como lavagem de dinheiro pela Procuradoria-Geral da República são lícitos e tiveram origem em trabalho prestado. Todo dinheiro que receberam tem origem lícita e o próprio Procurador-Geral da República assim reconhece ao referir que o dinheiro que receberam se destinava ao pagamento da dívida contraída na campanha presidencial de 2002. Duda Mendonça e Zilmar Fernandes não são
mensaleiros. Mas quem tomou os holofotes da imprensa durante a cobertura do mensalão foi Henri Cristo, o catarinense que se diz a reencarnação de Jesus Cristo. Ele esteve no local do julgamento para se manifestar sobre o mensalão, na condição de eleitor e conselheiro de juristas. Cristo distribuiu um manifesto no qual diz que Lula era comandante do esquema de corrupção e que ele se fez de burro para continuar comendo milho. Que eu desejo de coração que Brasília aproveite esse momento excepcional para higienizar a imagem de Brasília, para que parem quando a gente vai lá por sul, nas capitais do lado sul. Ah, você mora em Brasília? E lá no meio dos ladrões de gravata, eu digo, não, meus filhos, Brasília é uma cidade limpa. O senhor acha que mensaleiro vai pro céu? Bom, depende do mensaleiro, né, meu filho, se ele é mensaleiro do dízimo. Um dia todos terão que ir para algum céu. De repente, para o céu da boca de um leão. Na retomada do julgamento do mensalão, nesta quinta-feira, os ministros do STF iniciam a leitura dos votos. Relator do caso, o ministro Joaquim Barbosa, será o primeiro a se manifestar. De Brasília, Ronaldo Berwanger. 7h21. Comerciante nega relação com Cachoeira e parlamentares querem foco na Delta. Única dos 3 convocados a falar à CPI do Cachoeira nesta quarta-feira, a comerciante Roseli Pantoja da Silva negou qualquer envolvimento com o esquema criminoso do contraventor Carlos Augusto Ramos e disse que teve o nome usado indevidamente para colocá-la como sócia da empresa Alberto e Pantoja Construções, tida como fantasma pela Polícia Federal. O depoimento de Roseli convenceu os parlamentares e alguns chegaram a alertar para a importância de a construtora Delta, apontada pela Polícia Federal como ligada às empresas fantasmas de Cachoeira, ser investigada em âmbito nacional. Para estes deputados e senadores, as investigações da CPI devem obrigatoriamente ir além da região centro-oeste. 16 empresas fantasmas movimentaram quase 300 milhões de reais com repasses da Delta. Para o deputado Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, Cachoeira é peixe pequeno neste esquema. O ex-presidente do Detran, Edivaldo Cardoso de Paula, e Ilner Ananias, que foi segurança do ex-senador Demóstenes Torres, ficaram calados na CPMI e foram dispensados. 7h22. O mundo em sua casa. Mesmo quando não está chovendo, o mosquito da dengue continua transmitindo a doença. Então faça chuva ou faça sol, o combate não pode parar. Toda semana tire 10 minutos para fazer a sua parte. Elimine a água parada, deixe caixa d'água bem tampada e nada de garrafas ou pneus dando sopa para o mosquito. Se você ficar parado, o tempo pode ficar feio, porque a dengue mata. Secretaria de Saúde, SUS e Governo de Goiás. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Uma pessoa morreu e outras 2 ficaram feridas em um acidente na GO 020, no loteamento Portal do Sol, próximo à entrada do Autódromo de Goiânia. A vítima, uma mulher de 76 anos, morava na cidade de Ouvidor, no sul de Goiás. Segundo a polícia, o carro onde a mulher estava, um Gol de cor prata, invadiu a pista contrária e bateu de frente com um Ford Fiesta da mesma cor. O veículo era dirigido pelo marido dela, um senhor de 82 anos, e foi levado ao Hugo em estado grave. Segundo informações da PM, o casal estava em Goiânia para visitar parentes. A Agência Goiana do Sistema de Execuções Penais apresenta o Censo Penitenciário do Estado. Segundo o estudo, jovens entre 18 e 29 anos representam cerca de 50% da população carcerária. A pesquisa foi realizada nas 76 unidades prisionais da AGCEP e traz um comparativo dos números de 2010, 2011 e parciais de 2012. Informações detalhadas traçam o perfil do sistema prisional com gráficos específicos sobre ocorrências dentro das unidades. Fugas, motins, entrada de drogas, atividades laborais, escolaridade dos presos e os tipos de crimes que mais cresceram nos últimos anos. De acordo com o presidente da AGCEP, Edemundo Dias, o documento pode ser utilizado na elaboração de políticas de segurança pública e direcionar ações imediatas para prevenir o crime. Nós estamos tendo cada vez mais jovens cometendo crimes mais graves. Latrocínio aumentou muito, roubo qualificado aumentou muito, estupro aumentou muito. Então isso serve para todos nós reavaliarmos as nossas políticas, tanto de execução penal quanto de segurança pública. São dados incontroversos
dados colhidos com toda a seriedade e que nós estamos encaminhando para todas as autoridades que têm interface com o sistema prisional. Sobre o déficit de vagas, o presidente da AGECEP diz que a previsão é ampliar em 50% até 2014. Nós estamos construindo 1.200 vagas em 4 presídios. Agora, a ordem de serviço já foi dada. Então nós vamos construir 1.200 vagas de presídios novos, para 300 vagas cada um, são 4. 2 na região do entorno, Formosa e Anápolis. Além disso, nós estamos construindo no modelo de parceria público-privada, 1.600 vagas. Nós vamos construir um novo presídio de primeiríssimo mundo, com todas as condições de cumprimento de pena, aqui no Complexo de Aparecida de Goiânia. Vamos reformar todas as unidades prisionais do Estado e manter essas unidades em boas condições. Outra questão levantada pelo estudo é que a demanda por agentes de segurança prisional cresceu e mesmo com a contratação de vigilantes temporários, há necessidade urgente de servidores efetivos. A pesquisa completa será atualizada mensalmente e pode ser acessada no portal da AGECEP. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h26. Polícia e Associação dos Bancos orientam clientes como evitar os bandidos, principalmente na saída dos bancos. A Praça do Bandeirante, no cruzamento das avenidas Anhanguera e Goiás, no centro de Goiânia, foi o local escolhido para a distribuição de panfletos educativos que orientam as pessoas a como evitar o crime conhecido como saidinha de banco e ainda outros delitos praticados nas imediações ou nas próprias agências bancárias. De acordo com Mário Queiroz, vice-presidente da Associação dos Bancos, a cartilha ensina como não se tornar uma presa fácil para os bandidos. Primeiro, procurar usar o máximo possível os recursos que existem, transferência eletrônica, pagamentos via sistema. E, em segundo lugar, ser basicamente discreto na manipulação desse dinheiro, não sair de uma forma ostensiva, né, que permita que o pessoal que esteja atento a isso perceba que está manuseando grande volume de dinheiro. Mas se não for possível evitar o saque em dinheiro, é possível contar com a ajuda da Polícia Militar. Quem explica melhor é o Coronel Márcio Gonçalves de Queiroz, comandante do policiamento da capital. Se for imprescindível transportar em espécie, basta que ele ligue 190, faça o agendamento, né, com no mínimo meia hora a 1 hora de antecedência, porque nós temos que fazer uma programação, porque as nossas viaturas estão envolvidas no patrulhamento, em flagrantes, fazendo determinadas missões. Aí nós programamos dentro da nossa rotina a presença de uma viatura, seja na casa do solicitante, no estabelecimento comercial ou do banco, porque nós transportamos do banco, fazemos a escolta do cidadão, não o transportamos no interior da viatura. Ele que vai no seu veículo, na sua moto, nós vamos fazendo a escolta dele até o seu destino. O agendamento pode ser feito pelo telefone 190. Paulo Henrique Santos para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h28. Participação ao vivo do repórter Libório Santos. Bom dia. E agora o nosso giro pelas rodovias goianas. Nas últimas 24 horas foram registrados 31 acidentes com 22 feridos e 2 vítimas fatais. Os acidentes mais graves, colisão na BR-364, quilômetro 89, entre Cachoeira Alta e Aparecido Rio Doce. Uma moto, o condutor Valdemar Divino de Paula, com 66 anos de idade, fatal. O veículo não foi identificado porque fugiu. Colisão também na GO 020 entre Goiânia e Bela Vista, um Ford Fiesta, placa NWI 0223 de Goiânia, condutora Ludmila Ferreira Nalbandian com lesões. O segundo veículo, um Gol, placa EBW 9620 de Ouvidor, Emílio Teodoro Borges, saiu ileso, Blandina Alves Borges, vítima fatal. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. 7h29. Internação compulsória para dependente químico é analisada no Congresso. A Câmara dos Deputados analisa o projeto de lei que prevê a possibilidade de internação obrigatória por ordem judicial dos dependentes de droga ou álcool quando for comprovada a necessidade para fins terapêuticos ou quando necessária a ordem pública. O pedido de internação poderá ser feito pela família, responsável legal ou Ministério Público. O assunto tem causado polêmica. Para alguns especialistas, a internação só deve ocorrer com a conivência do paciente. Na avaliação do Superintendente Estadual de Direitos Humanos e presidente do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, Edilson de Brito, a obrigação só deve ocorrer em casos mais graves. Deve ser casos extremos ou exceções. Há perfis de dependentes
E aí é avaliado caso a caso, até que se chegue a uma conclusão se aquele perfil, aquele caso específico, aquele dependente é ou não é caso de internação compulsória involuntária. Na verdade, o que deve ser avaliado é o histórico da pessoa que está sendo trabalhada, diante de uma análise multidisciplinar que envolve diversos profissionais. Pode-se chegar à conclusão, e na minha opinião e do Conselho, acertada, que deve sim ter a internação compulsória. Edilson de Brito anunciou que o Estado vai ampliar o atendimento aos dependentes químicos. Nós estamos em fase conclusiva de um edital em que o Estado vai, através das estruturas existentes das comunidades terapêuticas do Estado, cadastrá-las através deste edital, e as entidades vai então receber um subsídio do Estado para, em nome do Estado, atender o dependente. Acima de tudo, usufruindo das estruturas existentes. Nós também estaremos subsidiando as comunidades a conseguirem gerar renda, a qualificação profissional para a futura reinserção social. O objetivo é disponibilizar pelo menos 800 vagas nas instituições de recuperação de dependentes químicos em Goiás. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h31. ONG protesta contra a lentidão de obras do Programa Urbano Ambiental Macambira Nicuns. Em março, o trabalho foi lançado no setor Faisalville, ponto de partida das obras. A proposta seria construir um parque linear, mas, de acordo com o diretor da ONG Guardiões do Verde, Wilson Alexandre, o trabalho parou há meses. Começou a todo vapor as obras, agora parou, né? De início iniciaram bem, que depositaram 100 e tantos milhões na conta lá e a obra ia sair. Agora, ultimamente, a obra está parada. Bem dizer, quase parada, né? É o que vai valorizar os setores e é o dos maiores parques lineares do mundo, né, que Goiânia vai ter. O coordenador do escritório local do projeto Macambira Nicuns, da unidade executora do programa, Altamiro Alves Fernandes, garante que as obras não foram interrompidas. As obras estão acontecendo, as máquinas estão em operação no local. Como a obra é muito grande, no local onde eles estavam, a etapa que havia necessidade de executar já tinha executado naquele local. Nós temos um cronograma de execução. Aí a empresa estava aguardando o término de uma etapa para passar para a segunda etapa. Então a obra não está paralisada, ela está em atividade. Naquele local, a compactação do solo, a preparação do terreno para receber a pavimentação, a camada asfáltica, ela estava aguardando todo o percurso do parque ambiental onde nós estávamos para ser executado. Mas nós estamos em execução do novo bueiro, ligando o Celina Parque ao Novo Horizonte. Nós estamos em plena execução das galerias de drenagem, especificamente no setor Faisalville, na Alameda Dom Pedro, e convidamos eles e convidamos a população de Goiânia para ir lá visitar as obras que estão em execução. De acordo com a Prefeitura, todo o projeto deve ser concluído em 24 meses. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h33. Guarda Municipal apreende quase 40 quilômetros de linhas com cerol. A campanha contra o uso do cerol, que durou 75 dias, foi encerrada nesta quarta-feira. De acordo com o balanço divulgado pela Guarda Municipal, nesse período foram apreendidas 379 latas de linha com cerol. 17 menores foram flagrados usando a substância, que é uma mistura de cola com vidro moído. Na avaliação do presidente comandante da Guarda, João Augusto França Neto, o resultado foi positivo, graças à parceria realizada com as Secretarias Municipal de Educação e de Saúde, Conselhos Tutelares e Agência Municipal de Trânsito. Segundo ele, o número de ocorrências de acidentes vem reduzindo na capital. Para se ter uma ideia, este ano nós não tivemos nenhum caso de óbito no município de Goiânia. Considerando a região metropolitana, nós tivemos 3 casos. Mas considerando Goiânia, nós só tivemos um caso que provocou lesão corporal gravíssima. Em 2010, por exemplo, nós tivemos 47 pessoas que foram vítimas do acidente da linha do cerol. Este ano nós tivemos 1. Então, dados para se comemorar, porque realmente tem surtido efeito. O comandante da Guarda Municipal diz que a campanha de intensificação das ações terminou, mas o trabalho de combate ao uso do cerol continua. O trabalho continua o ano todo. Se tem até 12 anos, nós estamos encaminhando diretamente à família ou aos conselhos tutelares, conforme a gravidade do caso, e conversando com as famílias. Se tem acima de 12 anos, nós encaminhamos ao TEPAI para que lá ela avalie a delegacia, que é competente para isso, para ver se aplica alguma medida socioeducativa. A Guarda pede que a população continue denunciando pelo telefone 153. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio.
7h35. Começa no próximo sábado a campanha de multivacinação. De 18 a 24 de agosto acontece em todo o estado a campanha de multivacinação. Em todos os postos de saúde estarão disponíveis as 12 vacinas que fazem parte do calendário anual oferecido pelo Ministério da Saúde. Clécia Weck, gerente de imunização da Secretaria Estadual de Saúde, explica que o foco é vacinar crianças menores de 5 anos que não estão com o cartão de vacinação em dia. Nós temos atraso na vacina, como também temos atraso em esquemas. Ou seja, algumas vacinas que a criança, para estar protegida, ela tem que tomar 3 doses, mas às vezes tomou 1 ou 2, então é uma taxa de abandono em algumas vacinas grande. Então essa campanha é exatamente para melhorar a cobertura vacinal, diminuir a taxa de abandono e com isso a gente diminuir o risco, né, de transmissão das doenças imunopreveníveis. Além de Girard, superintendente executivo da Secretaria Estadual de Saúde, destaca a importância de se tomar todas as doses das vacinas. Mais importante é diminuir a taxa de abandono. Isso é, nós temos que completar o cartão de imunização de cada uma das crianças goianas. A novidade da campanha é a inclusão de 2 novas vacinas, a pentavalente, que substitui a tetravalente, e a vacina inativa de poliomielite, doença conhecida como paralisia infantil. Nair de Menezes, coordenadora do Ministério da Saúde, explica melhor as mudanças. Até o início desse ano a gente trabalhava sempre com a VOP, que a gente chama de VOP, que é vacina oral da polio, que são as gotinhas, tanto na rotina como na campanha. A partir de julho, o estado de Goiás implantou já a pentavalente, alguns estados do país estão implantando a partir de agosto, que é a vacina pentavalente, que introduz a hepatite B na penta. E a VIP, que nós chamamos de VIP, que é a vacina inativada da polio, que é uma vacina injetável, que vem substituir só mais uma injeção. Então, na verdade, a gente tirou a hepatite B como injetável, colocou junto com a outra vacina e ficou a vacina injetável da polio. As vacinas vão estar disponíveis em 830 salas da rede pública do estado, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Mais de 440 mil crianças devem ser vacinadas. Em caso de dúvidas, procure informações em qualquer posto de saúde. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h37. O ensino da rede pública escolar de Goiás ultrapassou as projeções do Ministério da Educação para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, de 2011. Segundo os dados da pesquisa, o estado também subiu no ranking nacional e superou todas as médias regionais. De acordo com o secretário da Educação, Tiago Peixoto, a melhoria de desempenho dos alunos e das escolas se deve às políticas implantadas pelo Pacto pela Educação, o Plano de Reforma Educacional do Estado, colocado em vigor em menos de um ano. Olha, eu diria que cada um que participa desse processo teve um papel importante. Eu diria que o Estado foi responsável como indutor desse processo, como criador da política pública adequada para isso. Mas o principal agente disso tudo foi o professor. É ele lá na sala de aula que faz a diferença. Então o papel nosso foi dar o apoio, foi dar sustentação para que os professores fizessem um bom trabalho, e eles fizeram. E tem outro integrante importante de tudo isso, que são os nossos alunos. Eu acho que fica claro que se o aluno goiano tiver oportunidade, ele consegue fazer a diferença em nível nacional. E esse foi um salto que nós vivemos agora, que nós nunca tínhamos tido na nossa educação. Tiago Peixoto ainda mostrou os números do crescimento no ensino público de Goiás. Ensino fundamental, nós éramos, na primeira fase do ensino fundamental, nós estávamos em 8ª posição, uma posição até boa. Tá? Nós crescemos 8% e fomos a 5º. Então nós somos hoje no ensino fundamental, nós estamos hoje entre as 5 melhores redes estaduais do país. O ensino fundamental segunda fase foi um crescimento muito grande. Nós éramos 15º, crescemos 11% e hoje somos o 6º. Então nós estamos entre os 6 melhores sistemas educacionais do ensino fundamental segunda fase. 7h39. A seguir as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Chegou a sua vez de ajudar a escrever a história da região. Estão abertas as inscrições para o processo eleitoral, que vai escolher os novos membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. Podem se inscrever todos os usuários de água da região, associações, ONGs, instituições de ensino e pesquisa e representantes do Poder Público Municipal. Veja mais informações na internet www.paranaíba.cbh.gov.br. Faça valer a sua voz. Processo eleitoral do Comitê da Bacia
Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. Participe do Encontro Regional em Caldas Novas, dia 23 de agosto, das 13 às 17 horas, na Câmara Municipal de Caldas Novas, Avenida Tiradentes, sem número, Itaiangá. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. O Brasil voltou a Estocolmo para se despedir do palco onde, em 1958, pela seleção brasileira, Pelé e companhia deram o pontapé inicial para a geração mais vitoriosa da história do futebol mundial. 5 dias após perder o ouro olímpico dos Jogos de Londres, o time de Mano Menezes voltou a repetir erros. Não convenceu, mas bateu a Suécia por 3-0 no estádio de Rassunda, local do primeiro título mundial, e conseguiu, enfim, respirar um pouco mais aliviado após uma semana tensa. Leandro Damião e Alexandre Pato fizeram os gols do Brasil. 7h41. Campeonato Brasileiro da Série A. No Serra Dourado, o Atlético saiu na frente, mas empatou de novo. 1-1. O Atlético segurou o Atlético Mineiro ontem no estádio Serra Dourada, então líder do Campeonato Brasileiro, ao empatar em 1-1. No primeiro tempo, Joilson foi expulso, ainda na metade do primeiro tempo. Aí o Atlético teve que jogar com um jogador a menos durante todo o segundo tempo. Conquistou esse ponto precioso para a sequência do Campeonato Brasileiro. Hernandes fez o gol do Atlético Goianiense ainda no primeiro tempo. E o jogador Bernard empatou ainda no primeiro tempo 1-1. Um sufoco tremendo no segundo tempo e o time sendo bastante aplaudido ao final do jogo, já que segurou o Atlético Mineiro mesmo com um jogador a menos. O próximo jogo será o Palmeiras, domingo, no mesmo Serra Dourada, às 6h30 da noite. E o Atlético precisando da vitória para ficar cada vez mais longe da última colocação. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Demais resultados de ontem na abertura da 17ª rodada. Botafogo 1, Sport 0, Cruzeiro 1, Fluminense 1, Palmeiras 1, Flamengo 0, Náutico 3, São Paulo 0, Portuguesa 2, Grêmio 1 e Bahia 2, Ponte Preta 0. Mesmo com o empate de ontem de 1-1 com o Atlético Goianiense e com os jogos de hoje que completam a rodada, Vasco e Curitiba, Corinthians Internacional e Figueirense e Santos, o Atlético Mineiro não poderá ser alcançado. Nesta rodada, tem 39 pontos ganhos e um jogo a menos na liderança. 7h42. A derrota do Goiás em Barueri ligou o sinal de alerta do Goiás para os próximos compromissos da Série B. O técnico Enderson Moreira do Goiás aguarda até o último instante para contar com o lateral esquerdo Egídio, que ficou fora do jogo terça-feira, quando o Goiás teve a sequência de bons resultados. Eram 11 jogos sem perder na Série B. Essa sequência acabou quebrada. Egídio é um dos principais jogadores do Goiás e está em tratamento intensivo. Na reapresentação dos jogadores ontem à tarde, após a derrota para o Grêmio Barueri na terça-feira, 2 jogadores fizeram trabalhos físicos à parte do campo principal da Serrinha. O lateral esquerdo Bruno Colasso, que está se desligando do Goiás e deve rescindir o contrato nos próximos dias, e o volante Thiago Mendes também se recupera de contusão muscular. Neste momento, faltando ainda 2 treinos para o jogo de sábado contra o São Caetano, o lateral esquerdo Egídio tem menos de 20% de chance de estar em campo do Serra Dourada. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h44. Vila deve manter o mesmo time que goleou Madureira para jogar contra outro carioca na Série C. No Vila Nova, o volante Mancuso deverá ser a novidade contra o Macaé neste sábado, pela 8ª rodada, Campeonato Brasileiro da Série C. Durante o treinamento coletivo realizado ontem à tarde, o técnico Jorge Saran escalou Mancuso no meio-campo, no lugar de Ricardinho. Jogador Mancuso que veio do Ipatinga, está em ritmo de competição porque estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Toninho e o volante Matheus Magro, que cumpriram suspensão, estão à disposição, mas devem ficar no banco de reservas. Humberto Castro para o Sistema Brasil Central de Rádio. As férias dos pilotos e equipes da Fórmula 1 estão perto do fim. O campeonato recomeça no próximo dia 2 de setembro com o Grande Prêmio da Bélgica do circuito de Spa-Francorchamps.
O espanhol Fernando Alonso da Ferrari lidera a competição com 164 pontos, seguido por Max Weber com 124 e Sebastian Vettel, que soma 122. Às 7h45 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Ministério Público discute com bancos o cartão consignado. Quase 20 mil servidores estão com problemas. Reunião no Ministério Público Estadual discute consignados de servidores públicos. O coordenador da área de defesa do consumidor, Érico de Pina, ressalta os problemas e o que ficou definido no encontro desta quarta-feira. O Ministério Público solicitou a presença dos 5 bancos que operam com cartão consignado para, em consenso, pleitear a portabilidade desse tipo de empréstimo que opera com taxa de 4,5%, para o empréstimo consignado comum, com as menores taxas comuns de mercado para o empréstimo consignado. E com isso evitar o que já está ocorrendo hoje. Nós temos 19 mil usuários, servidores públicos, com problema de superendividamento devido a essa elevada taxa que é estipulada pelo cartão consignado no valor de 4,5% ao mês. Érico de Pina diz ainda o que pode acontecer aos bancos que cobram juros fora da média do mercado em nova reunião daqui a um mês. Nós fizemos a proposta aqui para os 5 bancos que operam o cartão consignado. Marcamos uma nova reunião para daqui a 30 dias. Se não houver um consenso, o Ministério Público poderá ajuizar uma ação civil para conseguir em juízo a portabilidade dos empréstimos de cartão consignado para o empréstimo consignado comum, que opera com taxas em torno de 2%. Além de representantes do PROCON, Segplan, participaram do encontro no MP os bancos BMG, Bom Sucesso, Cruzeiro do Sul, Industrial do Brasil e Gerador. O Wilton Vieira para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h47. Presidente Dilma Rousseff anuncia programa de concessões de 133 bilhões de reais para estradas e rodovias. O governo federal anunciou nesta quarta-feira um pacote de concessões à iniciativa privada de rodovias e ferrovias, chamado Programa de Investimentos em Logística, Rodovias e Ferrovias. A iniciativa terá investimentos privados de 133 bilhões de reais em 25 anos. Conforme o ministro dos Transportes, Paulo Passos, a maior parte estará nos 5 primeiros anos de contratos, cerca de 80 bilhões de reais. O restante, 53 bilhões, será aplicado entre o 6º e o 25º ano de concessões. E deseja que as coisas aconteçam logo, como a duplicação dos 5.700 quilômetros de rodovias e os 10 mil quilômetros de ferrovias que serão construídos. E o que nós estamos propondo são projetos estruturais de grande importância para o Brasil. De acordo com a presidente Dilma Rousseff, o governo busca integrar rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, reduzir custos e ampliar a capacidade de transporte, promover a eficiência e aumentar a competitividade do país, e estimular o investimento nacional e internacional em infraestrutura. Nós vamos recuperar a nossa capacidade de articulação, principalmente porque estamos resgatando um modal que, por vários motivos, ele esteve estagnado e paralisado, que é o modal ferroviário. É o governo contratando a construção, a manutenção e a operação. Para o estado de São Paulo, a União prometeu investimentos em ferrovias para 3 regiões, entre elas o acesso ao Porto de Santos. O governador Geraldo Alckmin acredita que haverá agilidade na aplicação dos recursos. É um cronograma ousado, ele é importante de ser cumprido para se ter o mais rapidamente possível esses investimentos. Já Brasília também foi beneficiada dentro dos investimentos logísticos em rodovias e ferrovias. O governador Agnello Queiroz ressaltou que a ação auxiliará no escoamento da produção local. A inclusão de Brasília nessa malha ferroviária, nós vamos dar um grande salto nesse papel de ser um grande escoador da produção. Aqui nós temos um porto seco, a produção pode sair já desembaraçada para o Atlântico e no futuro para o Pacífico, com a leste-oeste. Então é uma vantagem maravilhosa. O plano tem como objetivo primordial estimular os investimentos em infraestrutura para reduzir os gargalos ao escoamento e o custo da produção do país. Evidencia mais uma vez a preocupação do governo com o ritmo de crescimento da economia do país, afetada pela crise internacional e as tentativas de buscar maior crescimento no ano que vem. De Brasília, Ronaldo Berwanger. E sobre o assunto, vamos conversar agora com o economista da Federação das Indústrias de Goiás, Carlos Henrique de Oliveira. Bom dia. Bom dia.
O que significa esse programa para o setor produtivo? Olha, sem sombra de dúvida, todo investimento realizado em infraestrutura é benéfico ao setor produtivo, principalmente naquilo que se refere ao escoamento da produção. Hoje, como Goiás está tendo uma produção crescente, já se percebe alguns gargalos que dificulta e que onera a distribuição. Então, um plano ousado, com verbas garantidas, esperamos que seja implementado efetivamente, que Goiás possa, naqueles 4 trechos que foi anunciado pelo governo Dilma, ser contemplado de forma efetiva. E o que está previsto para Goiás? Parece que a intervenção na BR-153, na 40, na 50 e na 60, inclusive a privatização, o que permite que investimentos do setor privado possa ser realizado, dando maior agilidade à obra. Há previsão no programa para o trem Goiânia-Brasília, que sempre foi uma expectativa do setor produtivo? Olha, eu não me lembro, pela leitura que eu fiz do que foi anunciado, se há essa programação. Teríamos que verificar, até porque para o setor produtivo, o que mais importa é a questão da logística. E quando a gente fala de Porto Seco, dessa distribuição, sim, a desovar para os portos é a prioridade do setor produtivo. Agora, a presidente não admitiu que a medida seja uma privatização, o senhor concorda? A forma como ela está sendo colocada realmente não se apresenta como uma privatização, porque é uma concessão. E essa concessão ela tem tempo de duração. O que o setor produtivo entende que seria de bom tom é que, se houver essa concessão, que se houver pedágio, que sejam preços justos a serem pagos por aqueles que vão usar as rodovias. Isso é que é o mais importante. O goianiense pode esperar a cobrança de pedágios para trafegar nas rodovias federais que cortam o estado? Pela leitura que nós fizemos do plano, possivelmente terá a cobrança de pedágio. Só que aí é que o setor produtivo está atento, de forma que não haja um aumento do custo da produção com relação ao transporte. É uma grande expectativa também em relação às ferrovias. Qual que é a sua opinião em relação a isso, aos investimentos em ferrovias? Olha, o transporte ferroviário, ele é um dos mais baratos em termos de custo. E a capacidade é maior do que o rodoviário. Quando a gente fala de escoamento de produção de grãos, de commodities para os portos, é um excelente modal e Goiás precisa disso, até porque o forte nosso é a agroindústria e estamos com um aumento de produção do setor agrícola. Ok, então conversamos com Cláudio Henrique de Oliveira, ele é economista da FIEG. Obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em sua casa. Bom dia. Eu que agradeço, e se porventura ficou algum ponto mal esclarecido, a gente se coloca à disposição para complementar as nossas colocações. Obrigada. Bom dia. O economista da FIEG, então, fazendo uma análise sobre o anúncio feito ontem pela presidente Dilma Rousseff. A presidente anunciou ontem o lançamento de um programa de concessão de rodovias e ferrovias com o objetivo de ampliar e modernizar parte da infraestrutura de transportes no país. Serão concedidos 5.700 quilômetros de rodovias para duplicação e 1.800 quilômetros já prontos vão passar para a gestão privada. Agora são 7h54. Lançado ontem em Goiânia o primeiro Congresso Sucroenergético do Brasil Central. O principal foco do evento é discutir a sustentabilidade no setor, que se encontra em crise. É o que explica o presidente do Cifaeg, Cifaçúcar, André Luiz Rocha. Nos últimos 3 anos, 47 empresas do setor entraram em recuperação judicial, 41 fecharam as portas, 9 tiveram pedido de falência decretado e mais ou menos 25% do setor mudou de mão, foi vendido. Então isso reflete o momento que o setor vive, principalmente nos últimos 4 anos, foi desencadeado com a crise de 2008, uma crise de crédito
mas que logo depois nós passamos por um momento difícil em virtude não só da falta de crédito, mas da falta de rentabilidade. Nós tivemos um aumento grande de custos, tivemos um aumento de diesel, tivemos um aumento dos fertilizantes, porque houve um aumento do preço do petróleo no mundo todo, aqui pese não ter aumentado a gasolina no país. Tivemos um aumento muito grande de mão de obra também, dos arrendos de terra, até pela valorização das terras em virtude da alta de algumas commodities e da própria chegada da cana aqui no estado. Então o custo nosso aumentou bastante, tudo isso reverteu-se em custo. O presidente do sistema FAEG-Senar, José Mário Schreiner, falou sobre os debates que serão realizados durante o evento. Nos dois, três últimos anos nós tivemos uma estagnação da produção de cana e, consequentemente, de etanol no Brasil, e o Centro-Oeste tem puxado isso. Agora, isso também não quer dizer que nós não tenhamos gargalos. Nós temos gargalos extremamente importantes no que diz respeito, principalmente, a políticas públicas que possam dar essa sustentabilidade ao setor superenergético. O governador Marconi Perillo participou do evento e proferiu a palestra O papel de Goiás na cadeia sucroenergética brasileira. De acordo com ele, é preciso incentivar cada vez mais as empresas que adotam o etanol no sistema produtivo. 7h56. Termina amanhã a Feira Internacional do Jeans. Cerca de 60 milhões de reais serão comercializados durante a mostra. A primeira Feira Internacional do Jeans, que ocorre até amanhã no Centro de Convenções de Goiânia, voltada para o segmento de atacado, mostra o potencial da confecção de roupas em Goiás. A feira recebe lojistas do Brasil inteiro, atraídos pelo diferencial do jeans goiano, que, segundo o presidente do Sindicato das Indústrias de Confecções, Edilson Borges de Souza, possui um alto valor agregado. O diferencial é que nós fazemos trabalhos artesanais no jeans, com pedrarias, lavagens especiais, inovações na roupa, com laser. Tem vários tipos que os outros estados não fazem, porque na realidade esse tipo de roupa ele não dá produção, a produção dele é muito baixa. O nosso diferencial de outros estados simplesmente é que nós fazemos uma roupa bem na moda e bem trabalhada. A indústria do vestuário emprega cerca de 100 mil pessoas em Goiânia e região metropolitana da capital. Das 4 mil empresas de confecção, a metade trabalha com jeans, que representa 60% do que é vendido para o mercado nacional. O Sebrae Goiás, que apoia a realização da feira, promove rodada de negócios e mostra aos micro e pequenos empresários os mercados que ainda podem ser explorados, conforme explica o gerente setorial de indústria, Cláudio Laval. Algumas empresas vendem, exportam. A gente tem também muito espaço ainda no próprio mercado nacional. Tem o mercado de uniforme, transporte escolar, alguns departamentos que também é um pilão da confecção que pode ser trabalhado. Existem empresas especializadas nesse segmento aqui no estado. A primeira Feira Internacional do Jeans termina amanhã, com a expectativa de vender 1 milhão de peças e movimentar 60 milhões de reais. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h58. O Ministério do Planejamento disse que a negociação com os policiais continua na próxima terça-feira. O presidente do Sindicato dos Policiais Federais em Goiás, Adair Ferreira dos Santos, apontou como fica o movimento diante dessa atitude do Ministério. O movimento fica mais forte ainda e mais unido, porque nós não aceitamos, essa forma que o governo vem tratando essa negociação. Isso foi mais uma reunião frustrante, porque esperávamos realmente uma proposta e foi mais uma vez adiada para terça-feira às 20 horas. Então até lá o movimento continua. E agora com operações padrões, com nível máximo de mobilização. Adair Ferreira também esclareceu que se não houver negociação com a Polícia Federal, a categoria permanecerá em greve. Estamos sinalizando os auxiliares permanecer na greve, até que o governo apresente uma proposta e uma proposta realmente compatível com o que nós queremos. Então, a categoria continua mobilizada e a greve continua. Continua até o governo entender que os policiais federais realmente merecem respeito e querem ver seus pleitos atendidos. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. E após reunião com o secretário de Relações do Trabalho do Ministério do Planejamento, Sérgio Mendonça, policiais federais decidiram realizar uma operação padrão nesta quinta-feira em todo o país.
pontualmente 8 horas em Goiânia. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Gil Bonfim e Karim Pinheiro. Redação e edição Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio Luzeni Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Otair José. Central técnica Leandro Franco. Gerência do Sistema de Rádio Sueide Barbosa. E direção de Tele Rádio Difusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia e até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.